o que ele tinha que ser, o que Deus quis que ele fosse. No chamado de Paulo, no chamado de Paulo, o Senhor disse: vai, porque este é um vaso escolhido para mim, e eu vos mostrarei o quanto ele há de padecer por causa do meu nome. Isso é vingativo? Não. Só que Paulo, eu acho até que um dos motivos que ele não foi chamado entre os 12, não achou sorte entre os 12 apóstolos, que ainda tem alguns que acham, né? Ah, botaram Matias, mas ali foi a armação, que não pode, que absurdo, rapaz. Não fale isso não, você está desfazendo da Bíblia, cara. Houve sorte, foram os apóstolos tinham autoridade para isso, tá? Lembre-se que o Senhor Jesus não estava mais entre eles, estava em espírito. E era o Espírito que estava formando todas aquelas ideias ali da formação da igreja. E quando o apóstolo não aceitou, possivelmente por ter sido um homem de sangue. Você lembra que Davi ele não construiu o templo, tinha tudo. Davi foi um homem segundo o coração de Deus, correto? Davi foi um homem conforme o coração de Deus. A Bíblia declara que ele era um homem segundo o meu coração. Olha que máximo, né? Mas, no entanto, ele queria construir o templo, Deus disse não. Não, porque você derramou muito sangue, varão. Você derramou muito sangue e não vai poder construir o templo. Passando para o seu filho Salomão. E daí você vê Moisés. Moisés não entrou na terra prometida, por quê? Porque passou do limite, né? Se deixou enrudecer pela rudeza do povo, feriu a rocha quando não era para ferir, pela segunda vez, não é isso? Se eu não estou enganado. Fez coisas que não deveria fazer, quebrou as tábuas e também não entrou na terra prometida. Deus é vingativo? Não, Deus é justo, Deus é santo. E sobre essa questão de santidade, eu quero falar com vocês também, porque às vezes a gente ouve coisas assim que tem sentido, não tem não, amigo. Deus não mudou não. Se Deus permitisse a questão da liberdade que muitos querem ter hoje, quando é no tocante à sua vida, entendeu? Hoje, só pelo fato de estarmos na graça, ele estava sendo injusto, porque ele julgou um povo, tanto judeus como gentios, com esse evangelho que você está na mão. Por que seria diferente conosco? Por que seria diferente conosco? E este evangelho do reino será pregado em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Vamos colocar nesse evangelho aí que será pregado em testemunho a todas as gentes, o fato de João ter ficado vivo, tá? Porque João não ficou vivo simplesmente porque o Senhor Jesus achou bonito ele ficar vivo. João não ficou bonito simplesmente para que ele, não, é o amado, eu quero que ele não vai morrer de forma trágica. É negativo. Você sabe que a tradição tem uma informação que ele tentaram matar ele, né? Jogaram ele numa caldeira de óleo fervente e ele não morreu. Segundo a tradição, toda a arena que viu aquilo se converteu, né? Segundo a tradição, existe esse fato aí, que toda a arena que viu esse movimento, ele saindo vivo, deixou o imperador com vergonha, né? Envergonhado, e que o lançou na ilha de Patmos, porque não podiam matá-lo. E essa foi a questão de ele ter sido preso na ilha de Patmos, segundo a tradição. E então a gente vê que essa questão de Paulo, ele foi um servo que eu posso até dizer com todas as certezas que batalhou muito, lutou muito, né? Trabalhou muito, isso por causa das escrituras que nós temos em mãos.
Mas vamos deixar claro aqui que os apóstolos, os demais apóstolos, eles usavam muita tradução fidedigna, oral fidedigna. Eles não eram muito de estar escrevendo, não. Escreviam de fato, né, como a gente tem cartas aqui, mas eles eram mais, ao contrário de Paulo, né, que era um autodidata, um cidadão do mundo romano, do mundo atual e tal. Ele era exímio na escrita. Mas os apóstolos não. Você vê na Epístola de João, se você der uma olhadinha nela aí, ele vai chegar lá e tal. Olha, tenho muito que escrever, que falar para você, muito que falar para vocês. Mas prefiro falar pessoalmente. Isso não foi bom pra gente porque foi coisa que a gente hoje não consegue, né? Pegar esses lances aí que ele falou e já falou coisas importantes. Eu vejo que isso que ele falar depois de 70 DC foi muito importante. Tudo que João fez depois de 70 DC foi muito importante. Muitíssimo importante, porque ele teve um evangelho, ele foi chamado dentro do próprio da revelação do Apocalipse, foi dada uma outra missão para pregar as nações. E pregar o quê? Pregar no reino, do reino de Deus. João foi o único dos apóstolos que pregou durante o período da lei, transpôs esse período do velho céu e velha terra, e pregou depois ainda para outras tribos, reis e nações. Isso está em Apocalipse. Eu não posso dizer que é engano, e nem você pode me chamar e dizer que eu estou enganado, porque está lá escrito, Apocalipse 10. O Senhor falando, importa que profetizes a outros povos, línguas e nações. Durante o período da tribulação, João estava preso. Estava na ilha de Patmos, correto? E eu acho que essa questão, a gente tem que observar tudo isso, é porque são fatos importantes que às vezes a gente passa batido, né, nessa situação e fica preso só a 70 DC. 70 DC, os céus e a terra passou. Olha a palavra que o Senhor, o meu Senhor, o seu Senhor está dizendo. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. O que isso significa para você? Que tem coisas ainda para acontecer, meu amigo. Tem coisas para acontecer depois que os céus e a terra passou. Eu concordo com você que ali foi as coisas concernentes, vamos deixar claro, as coisas concernentes às 12 tribos, ali foi o fim de tudo. Eu concordo com você, o julgamento, né? Foi o julgamento e o fim. E ali também foi o início do reino do Senhor, porque logo depois veio o reino do Senhor. A gente pode observar que os apóstolos, eles falaram na, na o Senhor, aliás, falou no Apocalipse sobre a questão do julgamento pelos anciãos, né, dos judeus. E depois, no trono branco, que é outro trono, não tem nada a ver com o trono branco, isso aí vocês têm que ir no Apocalipse, tem que ir, não fique, ah não, vá olhar lá que vocês vão observar isso direitinho. Tem um primeiro trono e logo depois tem um segundo trono. Esse segundo trono foi julgado os pagãos. O mar deu seus mortos, o mar deu seus mortos. Ali já foi outro julgamento que houve, tá? Possivelmente o julgamento do que o Senhor havia falado, o julgamento final. A Bíblia, inclusive, em algum texto coloca o julgamento final, que não foi o julgamento dos judeus. Mas, voltando aqui ao assunto da idolatria, ela é fundamental a gente colocar o nosso coração, guardar ele para Deus, guardar ele para as coisas divinas, para as coisas de cima, entendeu? Tem muitos ídolos, a gente vê em TVs, ídolo daqui, ídolo da música, ídolo do jornal, ídolo na televisão, ídolos na política, um do vermelho, outro do verde e amarelo. Vamos nos purificar dessas coisas, vamos nos purificar, para a gente viver nesse mundo, a gente não precisa estar se contaminando com ele, não. Vamos tomar aquele exemplo aí da garça, né? Que ela anda no pântano, mas com as suas vestes limpas. Ela pisa lá, entendeu? Mas não está se contaminando com as coisas que o mundo.
Tem o mundo lá na carne, o mundo jaz no maligno, né? O maligno na nossa natureza carnal, é ela que está mandando, é ela que manda em tudo, tá? Então não espere, se Deus não fizer por você neste mundo, não espere vir deles não, porque não vem. Só vem praulatrada, só vem humilhação, só vem cancelamento. Ah, é o crente ali, procurando um meio de achar em você um erro para estar querendo te cancelar. Às vezes cancela do nada. Eu tenho certeza, quase certeza, que todo esse rudimento aí que tem sobre essa questão, esse ódio que existe também na política, aí tem muito a ver porque uma bandeira foi colocada uma bandeira cristã em cima. Não quero aqui dizer se foi de maneira correta ou incorreta, mas a gente vê pelas mídias como é que, que, que eles tratam, como eles tratam o meio cristão, o meio evangélico também, né? Vamos colocar, porque são todos. Olha, quando você que prega o cristianismo aí, a graça, fique ciente de que quando alguém no corpo padece, todo o corpo sente, amigo. Todo o corpo. Não é só aqueles que estão fracos na fé, débeis na fé, não. Todo mundo sente. Então a gente tem que pegar esse vínculo de unidade aí para que o mundo veja isso. O mundo perceba a unidade. E aí eles vão ter temor de Deus, tá? E vão passar a respeitar mais o seu povo. Porque um povo que ele não vê a atitude divina, não vê a unidade de Deus, não vai ser respeitado. Para que serve o sal se ele não tiver sabor? Foi insípido, né? Para que serve a, a luz se ela não acende? Vós sois o sal da terra e luz do mundo, foi o que ensinou o Senhor. E isso tem muito a ver com unidade. Às vezes até eu entro num comentário, aí vem alguém já me dá uma patada de lá pesada, eu digo, rapaz, calma aí, eu tô aqui é como um irmão, um seu aí e tal. A gente às vezes é rude também na palavra para que a pessoa se situe, mas dentro da verdade, entendeu? A verdade dita com graça, ela não ofende a ninguém. Tem o poder de convencer, né? Mas a gente percebe, porque tem muitos irmãos, infelizmente, que vivem um evangelho condensado, um evangelho que não é evangelho. Um evangelho que não é evangelho. Um evangelho mundano, um evangelho carnal. Só o fato de esperar Cristo na sua forma carnal, quando ele já morreu e hoje é espírito. Isso já mostra que é uma forma carnal de ver as coisas. Tá certo? Então, essa idolatria, eu quero bater nela aqui porque eu acho importante isso, que a gente vá se purificando, a gente vá deixando de lado, entendeu? Para que Deus encontre em nossos corações. Às vezes o impedimento que tem na sua vida é isso aí, é você idolatrando muito o ser humano, né? Idolatrando muito as causas que existem no mundo, tá? E esquecendo que aquele lugar pertence a Deus. Você deve adorar, adorar, você deve amar as pessoas como a si próprio, como você se ama. Não acima de você, não acima de Deus. Tá bom? Esse aí é um toque que eu queria deixar para vocês. E voltando ao assunto lá do nosso amigo